Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Recentemente, um processo foi julgado pela 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça que se tratava de locações por temporada através das plataformas digitais como o Airbnb. No programa de hoje, nós vamos falar sobre essas plataformas digitais dentro dos condomínios e também falar sobre as justificativas utilizadas nesse processo para proibir o Airbnb, onde aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas antes de começar o programa de hoje, você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, TV Síndico Legal. Deixe também o seu comentário e o seu like para nos incentivar a trazer bons assuntos para vocês. Está começando mais um programa Painel Condominial. Os aluguéis por temporada através das plataformas digitais é motivo de muitos conflitos dentro dos condomínios. Por um lado, existem os condôminos que se sentem desconfortáveis com tantos visitantes dentro do empreendimento. Já por outro lado, existem aqueles proprietários que precisam ganhar uma renda extra com os imóveis parados. Mas de que forma isso afeta os condomínios diretamente? Quais foram as narrativas que foram utilizadas no processo judicial que aconteceu no Rio Grande do Sul e que conseguiu proibir o Airbnb dentro de um condomínio? E o que isso muda dentro da gestão condominial daqui para frente? Quem vai esclarecer essas dúvidas aqui conosco no programa de hoje é o advogado e especialista em direito condominial, Dr. Benício Ferraz. Dr. Benício, muito obrigada pela participação aqui no programa Painel Condominial de hoje. A honra é toda minha, agradeço o convite feito pelo Síndico Legal, trazer importantes esclarecimentos para a comunidade condominial. Estou à disposição. Doutor, primeiramente, como essas plataformas digitais como o Airbnb, dentre outras que existem aqui no país, podem afetar os condomínios diretamente? Gerou-se uma grande polêmica em torno desse julgado, que foi finalizado recentemente, em abril passado, pelo STJ, como você bem colocou, uma ação que se originou lá no Rio Grande do Sul, no ano de 2014, em que 2 condôminos, que eram proprietários de unidades do condomínio na capital gaúcha, eles resolveram, para justamente fomentar uma renda, alugar mais de uma modalidade atípica, através de anúncios na internet, eles fizeram uma modificação de um dos cômodos, eles transformaram em dormitórios e agregaram a locação, entre aspas, a outros serviços, por exemplo, como de internet, de lavagem de roupa, o que configura mais uma questão de hospedagem do que de locação propriamente dito. E essa é a grande discussão em torno dessa temática, porque em se tratando de hospedagem, esse foi a linha de entendimento pela maioria dos ministros da 4ª turma do STJ, que ela infringia a própria convenção daquele condomínio, que era para fins exclusivamente residenciais. Então, a questão da hospedagem, ela tem uma lei do turismo que abrange a questão da hospedagem, tem todo um regramento próprio. Então, é muito difícil se encaixar num condomínio residencial, a hospedagem propriamente dita. Doutor, e no caso de acontecer isso dentro de um condomínio, como que o síndico pode lidar com o Airbnb e conseguir equilibrar, intermediar uma situação como essa entre os condôminos que não gostam, que se sentem desconfortáveis, e os condôminos que estão alugando e que estão divulgando seus apartamentos? Que essas modalidades que cada vez crescem mais no mundo, via aplicativos, do tipo Airbnb, tem outras plataformas também, que são, entre aspas, locações, na verdade são hospedagens por temporada, por dias, por final de semana. É uma modalidade que a hospedagem está na lei do turismo, que fomenta essa parte propriamente dito, do turismo, mais da parte de hotelaria, que foge totalmente à natureza de um condomínio residencial. Então, assim, um condomínio residencial ele não está preparado também, treinado, seu pessoal, o condomínio
ele não sabe realmente assim como melhor lidar com esse tanto de pessoas que vão estar transitando ali no condomínio, que não tem assim um vínculo maior com o condomínio, que muitas vezes não conhecem ali as normas, não vai ter tempo nem de conhecer, né, as normas, nem da convenção, nem do regimento, porque às vezes vai ficar ali um final de semana, e é uma prática assim que é a mais comum, assim, principalmente em cidades turísticas, né, em que as pessoas, né, às vezes sai mais barato, né, com certeza você buscar essa modalidade, né, via aplicativo, do que você ficar hospedado no hotel, que sai, né, muito mais caro, as diárias, né, são mais caras, né. Então, é difícil você conceber, por exemplo, essa natureza no condomínio residencial, diária, né, pagamento de diárias, não só, tem a questão da propriedade, né, que é muito importante, ali os condôminos são proprietários, mas o direito de propriedade individual, ele não é absoluto, ele tem que ser conjugado também com aquela vizinhança, com a questão do sossego, da tranquilidade. Então, ao mesmo tempo que o proprietário tem o direito de gozar, né, de usufruir de sua propriedade, ele também, num condomínio, ele tem que levar em consideração também que tem ali os vizinhos também, que tem que ser levado em consideração os direitos de todos ali, tem que se conjugar uma série de interesses e de direitos. Por isso que a modalidade hospedagem em condomínio residencial é conflituosa, não tem como não ser diferente, né? E os moradores, eles vão se sentir vulneráveis, né, com relação à questão da segurança, porque essas pessoas que vão estar ali por curta temporada, vamos dizer assim, que pese a lei não falar de curta temporada, ela fala só da temporada, assim, no máximo, alocação por temporada, né, até 90 dias, né? Mas, de qualquer forma, para todos entenderem, né, é muito complicado, né, para os moradores, né, para os condôminos que já têm uma rotina ali estabelecida no condomínio, receberem, assim, pessoas estranhas ali, né, ao convívio, né, e aquela rotatividade pode tornar o condomínio mais vulnerável do ponto de vista da segurança, a questão hoje enfrentada da pandemia também, a questão do Covid-19, né, também o condomínio pode vir a ficar mais vulnerável com isso, né. Então, na verdade, a locação ela não foi afetada, né, as locações, de um modo geral, nos condomínios residenciais. É interessante que nas convenções, né, nos regimentos internos, os condomínios façam uma previsão, né, das modalidades previstas em lei, né, das mais diversas locações, inclusive a locação para a temporada, né, que é regulamentado pela lei dos condomínios. Doutor, é possível, né? Existe a possibilidade dessas plataformas digitais, como o Airbnb, serem definitivamente proibidas dentro dos condomínios? Pelo entendimento firmado pela maioria dos ministros, né, da quarta turma do STJ, final de abril, a vontade daquela coletividade, daquele condomínio, deve se prevalecer ali na convenção, né? Então, por exemplo, hospedagem, né? É difícil conjugar, né, até do ponto de vista legal, né, com o condomínio residencial. Então, que os condomínios façam as previsões nas convenções a respeito das proibições sobre as hospedagens praticadas por aplicativos. Então, por exemplo, no próprio site, né, de um desses aplicativos citados, eles dão uma estrela para o hóspede, tem lá a questão do pagamento por cartão de crédito, dá uma finalidade assim, muito comercial para a natureza do negócio, que vai na contramão de uma convenção, por exemplo, que disser expressamente que é proibido para uso comercial. Se for só para fins residenciais, não vai ser permitido. Doutor, no processo, uma das alegações que foi utilizada, né, por esses moradores reclamantes foi a questão da segurança. Quais foram as outras justificativas que foram utilizadas e que foram acatadas pelos ministros? Olha, gerou até assim um debate interessante entre o ministro relator e o ministro que abriu a divergência a esse respeito. Porque, assim, nos autos, né, eu verifiquei, eu tomei o cuidado também de fazer uma leitura de todo o processo, desde quando iniciou a ação, lá na comarca civil, lá de Porto Alegre, em 2014, então estamos em 2021, lá não tem, assim, elementos no processo, provas de que configurou-se a perturbação ali, né, do sossego daqueles condôminos, né? Isso não ficou caracterizado. E também, assim, o que
levou a maioria dos ministros a entenderem, por ser um contrato que se assemelha ao de hospedagem, além de alguns pontos de vista que eu já compartilhei, os condôminos também, que foram processados pelo condomínio, eles não juntaram no processo nenhum contrato para comprovar uma eventual locação, como eles afirmavam. Então, assim, o processo ele tem que estar bem fundamentado, né? Então, se ele carece de algumas provas, tende a prejudicar o resultado final. Então, o processo ele vinha sendo julgado no sentido, né, a favor do condomínio, né, que aquela prática se aproximava mais de uma hospedagem do que de uma locação. Então, quando ele chegou ao STJ, o ministro relator, ele julgou totalmente ao contrário, dizendo que se aproximava de um contrato de locação, mas sem as provas nos autos, né, dizendo que cadê o contrato de locação? Então, se não tem essa prova, os outros elementos do processo levam a crer realmente na formação assim, de uma hospedaria, né, praticada pelos condôminos, que foram processados. Doutor, o senhor citou aqui, né, que é uma prática de hospedagem. E essa prática de hospedagem, ela é considerada uma destinação comercial, o que vai contra a destinação que os condomínios residenciais promovem, né, que é a destinação residencial. É por isso que essa plataforma não é bem vista dentro dos condomínios? Isso, a própria natureza da plataforma, por mais que eles também foram... Eles entraram no processo como um assistente, né, porque impactava no negócio deles, em que pese que eles não eram parte do processo, né, mas eu entendo assim que eles foram infelizes em terem entrado nesse processo, porque esse processo ele guardava questões muito específicas que diferenciavam muito dos negócios do Airbnb, e aí com isso misturou-se tudo, né, gerou-se uma confusão, né, que foi amplamente divulgado, que Airbnb não pode ser permitido em condomínio residencial, né, como bem frisei, desde que as convenções assim estabeleçam. Agora, se o condomínio ele quiser também se transformar em uma hotelaria, então ele tem que ser modificado, juridicamente falando, a convenção, tem todo o regramento jurídico também. Por exemplo, para você exercer esse tipo de serviço, um condomínio, por exemplo, residencial, ele tem que ter um alvará ali da prefeitura, né, ali do município, né, que o negócio passe a ser permitido dentro daquela finalidade que é residencial. Se não tiver uma adequação dentro das formalidades, não vai ser possível e vai se gerar um problema para o condomínio, né? Então, a orientação é que realmente os condomínios, uma vez permitam, que eles estabeleçam as suas regras próprias, que não infringam a legislação a esse respeito. Doutor, o senhor acredita que, diante de tantas reclamações referente a essas plataformas digitais e diante também do aumento de processo judicial falando sobre esse assunto, o senhor acredita que mais condomínios vão começar a entrar na justiça solicitando a proibição dessa plataforma? Eu acredito que, num primeiro momento, basta fazer uma mudança na convenção. Se a convenção não dispõe esse respeito, então que o gestor condominial convoque uma assembleia com pauta específica, né, para se fazer constar na convenção ou no regimento interno, né, sobre a proibição ou a autorização dessas práticas. Uma vez autorizadas, tem que ter regras justamente para conciliar os interesses ali dos condôminos permanentes, que eu digo que os clientes dessas plataformas, eles são, entre aspas, inquilinos a jato. Eles estão ali de passagem, né? Eles vão usar... A grande questão também que gera toda a celeuma, discussões, porque quando o condômino ele faz, entre aspas, a locação da sua propriedade, da sua unidade privativa via plataforma, ele também passa, entre aspas, a alocar as áreas comuns, a área de lazer, que é o que gera maior problemática ali do residencial, e com razão, né? Poxa, um usuário da plataforma vai ficar aqui hospedado final de semana e vai usar a piscina, então tem que se pedir, por exemplo, um atestado, né? Para fazer o atestado médico, para se fazer uso da piscina, restringir, assim, com alguns limites, né? Colocar alguns limites em uso de algumas áreas, por exemplo, uma pessoa pode vir locar, assim, uma unidade privativa e resolve se fazer uma festa, né,
no salão de festa daquele condomínio, né? Imagine a preocupação ou os riscos que aquele condomínio pode estar correndo. Então, nada melhor do que se regulamentar os pormenores, se uma vez autorizado for. Para finalizar, doutor, na sua opinião, o senhor falou sobre a convenção, sobre o regimento interno. O senhor acredita que os síndicos que querem prevenir de que essas situações aconteçam, que esses conflitos referentes ao Airbnb aconteçam, devem alterar esses documentos dentro dos condomínios para que criem normas novas, para que os condôminos consigam lidar com essa situação e até também, caso seja aceito essa plataforma, saibam também agir, né, diante desses novos visitantes, desses novos condôminos de passagem. Perfeitamente, acho que tem que realmente se discutir, tem que se atualizar os documentos, os gestores condominiais têm que buscar a orientação das suas assessorias jurídicas, né, para estarem atualizando os seus documentos condominiais, principalmente convenção e regimento interno. Então, assim, em linhas gerais, serviços de hospedagem, como diz a lei do turismo, que é complicado no condomínio residencial, agregar serviços àquela, entre aspas, locação, que é muito difícil se ultrapassar essa questão legal, né? Então, no caso lá do Sul, né, como eu falei, agregar um serviço de internet e de lavagem de roupas. Então, assim, aí é uma atividade comercial, não tem, então tendo outros ganhos além da permanência ali na unidade privativa. Então, se tiver na convenção, fins exclusivamente residenciais, não tem conversa, não vai ter como ser aplicada a modalidade de aplicativo, de plataformas, né, nos condomínios residenciais. Então, basta constar nas convenções e regimentos internos que não teremos nenhum problema. Essa foi a nossa entrevista de hoje, falando sobre as plataformas digitais, sobre o Airbnb e a sua proibição dentro de alguns condomínios, com o nosso convidado de hoje, Dr. Benício. Dr. Benício, muito obrigada pela participação aqui no programa conosco. Agradeço pela oportunidade, espero ter colaborado aí com esclarecimentos aí a respeito do tema. Essa e outras entrevistas vocês acompanham no canal no YouTube TV Síndico Legal. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu comentário e o seu like. Nós também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E não deixe de acessar o portal sindicolegal.com, onde você acompanha conteúdos exclusivos sobre leis e gestão condominial. Até o próximo programa!